gente, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Estamos aqui para mais um dia de leitura, mais um capítulo, mais uma pílula, mais de Deus, mais da palavra do Senhor, mais conhecimento, mais liberdade. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, o Senhor é bom, sua misericórdia é para sempre. Te agradecemos pelas Escrituras, te agradecemos pelo teu Espírito, por esse momento tão bom. Oramos e te pedimos no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Atos capítulo 15. Alguns homens que haviam descido da Judéia passaram a ensinar os irmãos: se não vos circuncidardes, conforme a tradição instituída por Moisés, de forma alguma podeis ser salvos. Por esse motivo, Paulo e Barnabé tiveram uma acirrada divergência com eles. E os irmãos decidiram que Paulo e Barnabé, juntamente com outros, deveriam subir até Jerusalém e tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Aqui já tinham judeus profundamente defensores da lei, que começaram a pregar que não era apenas a graça, tinha que haver a circuncisão. A circuncisão foi instituída lá na lei de Moisés, que era uma operação de fimose. Se cortava o prepúcio do pintinho da criança. E aí eles diziam: não, essa é a marca de Deus, a circuncisão no corpo, na carne. Se não fizeres isso, não podeis ser salvos. E aí tem uma discussão severa aqui com Paulo e Barnabé, e os irmãos aconselham eles a subirem até Jerusalém para tratar desse assunto, para decidirem sobre esse assunto. A igreja os ouviu, e quando estavam atravessando a Fenícia e Samaria, compartilharam como havia acontecido a conversão dos gentios. Notícias essas que alegraram sobremaneira o coração de todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram muito bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e por todos os presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia realizado por intermédio deles. Entretanto, alguns do grupo religioso dos fariseus, que tinham crido, levantaram-se protestando: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes expressamente que observem a lei, toda a lei de Moisés. Diante disso, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para deliberar sobre a questão imposta. Eles chegam até Jerusalém, Paulo e Barnabé, para tratar desse assunto. Ali eles dão testemunho do que Deus fez na vida dos gentios, por onde eles passavam, como os milagres estavam acontecendo, as conversões estavam acontecendo. Mas se levanta ali alguém do grupo dos fariseus que tinham se convertido, que tinham recebido o evangelho, mas entendiam que o evangelho não era suficiente, que era preciso a circuncisão, e eles protestam: não, nós não concordamos com isso, nós decidimos que cada uma dessas pessoas que não são judeus, que se convertam ao evangelho, eles precisam passar pela operação de fimose, eles precisam passar pela circuncisão. E aí, diante disso, eles reúnem-se em um debate para deliberar sobre esse assunto. Depois de um grande debate, Pedro toma a palavra e fala: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me concedeu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Aqui Pedro está se referindo quando ele foi na casa de Cornélio, mas na verdade ele não foi com essa livre e espontânea vontade toda, ele foi praticamente empurrado pelo Espírito Santo. Lembra da visão do lençol? Pois é. E aí Pedro puxa um pouco de sardinha aqui para ele. Eu acho interessante que aqui as Escrituras narram a humanidade. É por isso que é Atos dos Apóstolos. Existem erros entre eles, existem decisões erradas, existem debates, existem conflitos. São gentes, são pessoas, são seres humanos que erram. E aí Pedro começa a puxar aquela sardinha para o lado dele ali. E Deus, que conhece os corações, testemunhou em benefício deles, concedeu-lhes o Espírito Santo, da mesma forma como deu a nós. E não fez qualquer distinção entre gentios e nós outros, purificando o coração deles pela fé. Agora, pois, por que quereis tentar a Deus, colocando sobre as costas dos discípulos uma carga que nem nossos antepassados, nem nós mesmos conseguimos suportar? De modo algum. Cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus.
exatamente do mesmo modo que os gentios também. Então toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Saulo relatando todos os sinais miraculosos e prodígios que por meio deles Deus realizara entre os gentios. Quando acabaram de compartilhar, Tiago pediu a palavra e arrazoou-lhes. Esse Tiago aqui é o Tiago, irmão de Jesus. Não é mais aquele Tiago, irmão de João, porque o Tiago, irmão de João, já havia sido morto por Herodes. Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouvi-me. Simão narrou como primeiramente Deus foi ao encontro dos gentios para edificar dentre eles um povo consagrado ao seu nome. E com isso, então, de pleno acordo, as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que está caída, reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-la, para que o restante das pessoas busque ao Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais é invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz essas realizações desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não se deve constranger aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Todavia, escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade, da carne de animais sufocadas e do sangue. Porque desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, bem como é lido nas sinagogas em todos os dias de sábado. Então os apóstolos e os presbíteros com toda a igreja decidiram escolher alguns dentre eles a enviá-los para Antioquia, com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. E por intermédio deles, mandaram a seguinte carta: os apóstolos e os irmãos presbíteros, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Desde que soubemos que alguns saíram de entre nós, sem nossa permissão, e vos tens constrangido por meio de suas palavras, confundindo-vos a mente, pareceu-nos bem, havendo chegado a um consenso, selecionar alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Saulo e Paulo, homens que têm colocado suas vidas em risco pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem com suas palavras o que vos estamos escrevendo. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além desses preceitos necessários: que vos abstenhais de alimentos sacrificados aos ídolos, que vos abstenhais do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Fareis muito bem se vos guardardes desses procedimentos, pois desejamos que tudo de bom vos aconteça. E tendo-se despedido, desceram a Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e muitos se alegraram com sua encorajadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, exortaram e fortaleceram os irmãos com muitos ensinamentos. Havendo, porém, dedicado algum tempo ali, despedidos pelos irmãos com bênção de paz, a fim de que retornassem aos que os haviam enviado, porém Silas achou melhor ficar ali. Paulo e Barnabé também permaneceram em Antioquia, onde, com muitos outros irmãos, pregavam e ensinavam a palavra do Senhor. Bom, meus irmãos, aqui vocês estão vendo que depois da reunião, do debate que eles tiveram, eles entraram num consenso e decidiram escrever uma carta para os irmãos lá de Antioquia, que estavam nesse dilema, por causa dos judeus que tentaram confundir a mente deles, dizendo que só a graça não era necessário, era preciso a circuncisão. Então eles escreveram uma carta e mandaram Judas, que não era o Iscariotes, é um outro Judas, o Barsabás, e mandaram a Silas junto com eles. Eram líderes lá de Jerusalém, mandaram esses homens junto com a carta, e a carta dizia que eles não iam impor esse tremendo fardo a eles da circuncisão, mas fazem algumas ponderações. Eles dizem: olha, vocês
se abstenham da imoralidade sexual, que era aquela coisa que acontecia praticamente entre família, entende? Irmãos, ou o sogro e a nora, entende? Essas coisas que aconteciam ali, eles orientam para que não acontecesse jamais. O animal que fosse morto, sufocado, não poderia ser comido, tinha que ser sangrado para que o seu sangue saísse, entende? Dessas coisas básicas ali da lei de Moisés, até por uma questão de saúde. E aí, quando os irmãos leem a carta, eles ficam tremendamente alegres, felizes. Depois o Judas retorna e o Silas fica ali pregando a palavra lá em Antioquia, juntamente com todos eles. Passado alguns dias, Paulo propôs a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais pregamos a palavra do Senhor, a fim de observarmos como eles estão vivendo. Surgiu um desejo no coração de Paulo de voltar. Eles fizeram a primeira viagem, né? Pregaram, deixaram as igrejas e líderes ali ensinando o povo. Vamos voltar para ver como é que estão, se eles realmente estão ensinando direitinho a palavra de Deus. Vamos voltar para encorajar os irmãos. E Barnabé queria que João, também chamado de Marcos, os acompanhasse. Paulo, entretanto, não conseguia ver razão para levar consigo aquele que desde a Panfilha havia decidido se afastar deles e não os acompanhara até o fim da missão. Por esse motivo tiveram um desentendimento tão exacerbado que decidiram se separar, coisa que pegou, hein? Entre Paulo e Barnabé. Porque quando eles levam João Marcos na primeira viagem missionária, quando chega nos primeiros embates ali na Panfilha, Marcos retorna. Não prossegue com eles. E aqui Paulo falou: não, nós vamos levar esse cara que deixou a gente no meio do caminho. E aí Barnabé diz: não, ele vai. E Paulo diz: não, ele não vai. E aí tiveram aqui um desentendimento grande. Barnabé partiu levando consigo Marcos e navegaram para Chipre. Paulo, no entanto, preferiu a companhia de Silas, partiu entregue aos cuidados do Senhor pelos irmãos, e assim passou pela Síria, a Cilícia, encorajando as igrejas do Senhor. Aqui vocês já podem ver que eles já estão começando a resolver os primeiros problemas. É como se houvesse ali uma primeira reunião ministerial, né? Uma reunião de obreiros ali para decidir algumas questões, alguns problemas que estavam acontecendo ali em Antioquia. Aqui mostra a humanidade dos discípulos. Jesus vai e ele confia essa missão a homens naturais, normais, mas com um profundo chamado no coração e com a alma cheia de gratidão pela bondade de Deus. Que Deus abençoe. A gente se encontra amanhã aqui no capítulo 16. Até lá.